1 Reis capítulo 19, versículo 8 diz assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e disse-lhe: que fazes aqui, Elias? Diga glória a Deus e pode assentar-se na presença do Senhor, aplaudindo aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus vai dizer que Elias, ele chega ao monte Horebe, e ali ele encontra uma caverna. E quando ele está ali deitado naquela caverna, vem uma voz, e esta voz é inconfundível. Essa voz não traz contenda, esta voz não traz confusão. Esta voz, eu acho que era, não. Porque, querido, a voz de Deus, ela é nítida. Você pode estar no meio de uma multidão gritando, pulando, tocando rock, tocando sei lá o que, mas quando Deus fala no seu coração, você vai saber a voz do cantor para a voz de Deus. Você vai saber da voz que está do seu lado gritando, pulando de alegria, para a voz que está bradando no seu coração. E Elias está ali no monte, Elias está ali na caverna, Elias está ali deitado diante de Deus. Mas vem a voz, querido, inconfundível. Porque eu quero ver a pessoa que ouve a voz de Deus e sai em dúvida. Pastor, eu acho que Deus falou comigo. Então se não foi Deus. Pastor, eu tenho uma promessa, Deus um dia falou que ia fazer, mas eu acho que não foi Deus não, querido. A pessoa que ouve a voz de Deus é igual uma ferida, uma marca, uma cicatriz na pele dela. Toda vez que você olha para aquela cicatriz, você vai dizer o quê? Essa cicatriz foi um dia que eu estava jogando bola, foi um dia que eu caí de bicicleta, foi um dia que eu me feri. Marca. E a voz de Deus é exatamente assim. Quando você a ouve, fica marcado no seu coração. Você sabe exatamente o que e quem falou com você. E Deus fala para ele: Elias, que fazes aqui? E Elias disse: tenho sido muito zeloso, Senhor, pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E ele lhe diz: sai para fora, põe-te nesse monte perante a minha face. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. A voz de Deus, queridos. Elias ouve a voz de Deus na caverna. E Deus fala: Elias, o que faz aqui? Agora sai dessa caverna, e eu vou falar contigo. E quando Elias está em cima, sai da caverna, está ali frente, ali em cima do monte, começa um terremoto. Só que no terremoto Deus não fala com ele. Vem o vento forte, quebrando as penhas, despedaçando. E a Bíblia diz que Deus não estava naquele vento. Porque muitas das vezes, querido, você quer ouvir Deus, né, através do fogo. Você quer ouvir Deus através do terremoto. Está acontecendo terremoto, é Deus falando. Não, queridos. A voz de Deus, querido, ela é suave. Às vezes você está falando com o seu filho, e Deus coloca uma palavra que sai da boca do seu filho, e você sabe que é Deus usando ele para falar com você.
Às vezes você está falando com a pessoa amada, com a pessoa amiga, com o homem, com a mulher de Deus, e aquela pessoa naquele momento, ela deixa ser usada por Deus, para que a voz que sai dos lábios dela entrar na sua alma e marcar. Eu não vou buscar a voz de Deus, querido, pelo terremoto. Eu não quero buscar a voz de Deus pelo fogo. Está caindo fogo, pastor, então eu vou lá que Deus está lá. Nem sempre. Está tendo, pastor, vento, o pessoal anda, faz. Não, querido. A voz de Deus, ela vem suave. A voz de Deus, ela vem delicada, de uma tal maneira, querido, que marca a sua vida. Porque se a voz de Deus não marcar o homem, não tem mais nada nessa vida que consiga marcar. Porque se a voz de Deus não convencer o homem, não tem mais nada nessa vida que consiga fazer ele mudar. E Elias, quando ele sai, ele vê fogo, vê rajadas, vê o mundo se acabando diante dos olhos dele. E ele diz: cadê a voz de Deus? Eu não estou ouvindo. Mas depois que passa tudo isso, quantas vezes nós vamos para a igreja e esperamos que esteja alguém que veja anjo, e esse alguém vai dizer o que é que Deus está falando. Em muitos lugares você vê o pula-pula, corre-corre, e as pessoas estão dizendo: Deus está falando, e é carne. Muitas vezes você vê pessoas se jogando, voando, pulando, e a pessoa sai do culto dizendo: realmente Deus estava na casa hoje, Deus falou comigo hoje. E Deus não estava. E às vezes você vem para um culto que tem meia dúzia de pessoas, que o pastor pregou, o ministro do evangelho pregou, o ministro não deu um grito, não deu um pulo, não fez nenhum gesto, mas a voz de Deus veio na sua alma e lhe ensinou. A voz de Deus veio na sua alma e mostrou seu pecado. A voz de Deus veio na sua alma e mostrou seu erro. A voz de Deus veio na sua alma e mostrou o que você deve fazer. Elias queria ouvir Deus e ver Deus através do movimento. Elias queria ver Deus e ouvir Deus através do terremoto. Mas, querido, a voz de Deus, ela vem doce. A voz de Deus, ela vem, a Bíblia fala, delicada, mansa e delicada. Porque, querido, Deus, é claro que Ele se manifesta através do fogo. É claro que Deus se manifesta através da água, através do terremoto, através do vento, sim. Mas tem momentos na nossa alma, tem momentos no nosso coração, que Deus não vai falar conosco através do fogo. Tem momento conosco que Deus não vai falar com a gente. Deus, Ele não vai falar através do fogo, do vento, não. Aí é que o meu coração tem que estar preparado, querido, para ouvir a palavra de Deus do jeito que ela vem. Porque tem pessoas que acham que Deus só fala se tiver fulano, ciclano na igreja. Tem pessoas que acham que Deus, o culto só foi bom se tiver adivinhação, se tiver isso, se tiver aquilo. Outro dia estávamos participando de um culto e o profeta estava lá mesmo, realmente revelando meio mundo. E a igreja no final, foi uma semana, todo mundo dizendo: Deus estava na casa. Só porque estava revelando, Deus estava na casa? Só porque estava no manto, Deus estava na casa? Só porque estava o fogo caindo, Deus estava na casa? E no outro dia nós fomos lá, pregamos 45 minutos, Bíblia pura, e a pessoa acha que Deus não estava. Sabe por quê? Porque foi a voz de ensinamento. Foi uma voz dizendo: você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Foi uma voz dizendo, olha, o pecado é pecado e Deus não compartilha pecado, Deus não aceita pecado. Seu coração deve estar disposto, querido, a compreender a voz de Deus. Não aquilo que os seus olhos estão vendo, não aquilo que os seus olhos estão contemplando, não aquilo para o que está por fora, mas aquilo que está interno, aquilo que está na sua alma. E Deus, Ele fala para ele, versículo 3: sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto em sua capa e saiu para fora e pôs-se na entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias?
Elias estava deitado. A voz de Deus veio e diz: Elias, o que está fazendo aqui? Levanta-te, vai agora para fora da caverna, que eu tenho que falar contigo. Passa-se o vento, passa o fogo, passa o terremoto, passa tudo, só que a voz de Deus não está. Quando passa toda a tempestade, aí vem a voz inconfundível, querido. Você não tem que buscar vento, você não tem que buscar movimentos. Se é uma coisa que a igreja precisa, querido, é buscar a voz de Deus. Se é uma coisa que a igreja precisa, é buscar o entendimento de Deus. Se é uma coisa que a igreja necessita, é saber qual é a vontade de Deus. E sabe qual era a vontade de Deus para Elias naquele dia? Versículo 14 diz assim: e ele diz: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre Síria. Também a Gel, filho de Nisã, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Bel-meolar, ungirás profeta em teu lugar. Queridos, quando você ouve a voz de Deus, você não tem dúvida. Porque tem pessoas que andam em desespero, queridos. Por que tem pessoas que não conseguem fazer nada da vida dela? Porque tudo que ela ouve, ela acha que é Deus. Se ela ouve um grito, é Deus. Se ela ouve um barulho, é Deus. Se ela ouve, é Deus falando. Não, querido, a voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus marca. A voz de Deus, ela pega, ela grava. Ela faz com que você, toda vez que você olhe para algo, você entenda: Deus está falando comigo. E Elias está ali diante de Deus, e aquela voz mansa, aquela voz delicada, diz: Elias, eu tenho uma missão para tu, e tu tem que fazer exatamente aquilo que eu mando. Presta atenção nessa palavra aqui, igreja. Deus, ele fala para ele: Elias, tu vai ungir o rei sobre a Síria. Creio eu que Elias disse: sim, Senhor Deus, eu vou, será um prazer. Mas tu vai ungir o rei de Israel. E Elias diz: sim, eu vou. E agora tu vai ungir alguém para ficar no teu lugar. Já pensou nisso, queridos? Você é uma pessoa bem-sucedida, o maior profeta de Israel para aquele tempo, e daqui a pouco ele ouve a voz de Deus, não dizendo: Elias, eu sou contigo, você é o meu escolhido. Mas a voz que soa nos ouvidos dele, sabe qual que é? Eu vou te substituir por outro. E sabe quem vai fazer essa substituição? Você. Sabe o que Deus está falando conosco, querido? Que quando nós estamos debaixo da palavra dele, nem que nós façamos o papel do outro, mas nós temos que obedecer. Nem que nós temos que levantar, que faça como João Batista, que diminua eu e que ele cresça sobre mim. Mas quando é a voz de Deus, você obedece. Porque, querido, crente que não obedece à voz de Deus não tem resultado. Crente que não consegue ouvir a voz de Deus é sofrimento. Ele sofre hoje e amanhã ele está continuando sofrendo, passa-se pelo vento e fica continuando o sofrimento. Porque quem não ouve, não obedece. E o desobediente, Deus não tem prazer, não é? E o desobediente não tem parte com Deus. Porque você fazer algo para beneficiar alguém, tudo bem. Mas para você fazer algo que aparentemente vai te prejudicar. Quando Elias ouve aquela voz de Deus, querido,
e diz: olha, tu vai ungir outro profeta em teu lugar. Se fosse eu, se fosse você, talvez nós íamos reclamar: mas Deus, até aqui eu fui tão teu servo, até aqui foi feito sinais diante dos olhos do povo, porque o Senhor não me livra, Deus? E Deus vai, ter uma conversa com ele, eu creio, diz assim: não, que eu já tenho escolhido. Porque, querido, quando você não quer, Deus tem mais 7.000 para fazer no seu lugar. Quando você não quer ouvir a voz de Deus, você conhece a história. Elias está chorando diante de Deus, e Elias diz assim: Senhor, eu só fiquei diante da tua face e agora querem me matar. O que é que Elias diz? Elias, ficaram mais 7.000 que não se dobraram a Jezabel. Ficaram mais 7.000 em todo Israel. Mas agora tu vai parar. Mas agora tu vai ficar. E eu vou levantar alguém, querido. Preste atenção aqui, queridos. Deus não depende de Oliveira. Deus não depende de Lourdes. Deus não depende de ninguém. No dia que você não quiser ouvir a voz de Deus, Deus tem pelo menos 7.000 para ouvir e obedecer. Amém, igreja? No dia que você não quiser cumprir o mandamento de Deus, só que Deus não obriga. Deus, Ele não obriga ninguém. Como eu falava no começo, a promessa de Deus é tudo o que, se você quiser ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É tudo se você der lugar. Porque Deus, Ele não vem e não quebra a porta. Deus, Ele não vem e não faz um rombo na sua casa e entra. Só que o nosso Cristo falou que eis que Ele está à porta, Ele bate. E se alguém quiser, se alguém desejar e abrir a porta, o que é que Ele faz? Ele entra. Então Elias vai sair convicto naquela missão, e vai ali agora ungir o seu sucessor, profeta agora 2 vezes maior que ele. Você conhece a história de Eliseu. Sabe por quê? Porque ouviu a voz de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus, querido? Você não vai ter nem medo de deixar alguém no seu lugar. Se você estiver sendo dirigido por Deus, você não vai ter medo de levantar alguém para fazer o que você está fazendo. Se você estiver debaixo de uma promessa de Deus, de uma voz de Deus, a voz de Deus vai entoar sobre você, e seja o que seja ela, qual que for o mandamento, você vai cumprir. Porque nós não estamos aqui, queridos, olha essas crianças aí, ó. Nós não estamos aqui, queridos, para fazer o que nos agrada. Nós não estamos aqui, queridos, para fazer aquilo que alegra o nosso coração. Nós estamos aqui para cumprir o mandamento de Deus. Nós estamos aqui para obedecer a voz de Deus. Pastor, e se eu não obedecer a voz de Deus? Você não vai ter recompensa. Elias obedece a voz de Deus, unge os 2 reis, vai até Eliseu, só para falar um pouquinho da história, unge como profeta, vem a carruagem de fogo, separa Elias de Eliseus. E a história de Elias não termina com fracasso. A história de Elias não termina com derrota. A história de Elias, querido, ela termina no céu. Sabe por quê? Porque quem ouve a voz de Deus é guiado por Deus. Quem ouve a voz de Deus, querido, não vai ficar no deserto. Quem ouve a voz de Deus não vai ficar no sofrimento. Quem ouve a voz de Deus, querido, Deus já tem um lugar preparado para aqueles que são obedientes. Deus já tem um lugar especial para aqueles que querem, estão dispostos a viver na obediência de Deus. Hoje, para nós, querido, sabe o que nós temos que fazer? Ouvir a voz de Deus. Como é que Deus está falando, pastor? Deus está falando através do vento, Deus está falando através do fogo, Deus está falando suavemente. Eu não sei, querido. Eu só sei que Ele fala.
E você tem que estar ligado, porque muitas das vezes você quer ouvir a voz de Deus de um jeito, e Ele está 2 horas falando com você de uma maneira simples, e você não está captando a mensagem. Você não está compreendendo o que Deus quer. Só que se você entender que Deus está falando contigo, obedeça. Se você deseja realmente ser levado para os céus, não adianta você ser desobediente e dizer que quer ir para o céu. Não adianta Deus estar mandando você pegar um caminho por aqui e você querer ir por lá, e chega lá, você quebra a cara e diz: Deus, o que é que eu fiz? Eu estava na igreja. E Deus está dizendo: mas você não estava obedecendo. Você estava na igreja, mas não estava ouvindo. Você estava na casa de Deus, mas não estava praticando aquilo que Deus manda. E o pior, querido, de você não fazer, é quando você sabe fazer o bem e não faz. A Bíblia diz que é pecado. Porque quando você entende que é para você fazer e você se nega, o pecado é maior. Porque quando você não sabe, você faz, nem a lei condena. Mas quando você tem ciência que quem falou foi Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você falar para você mesmo essa noite: o que é que Deus tem falado com você, igreja? Porque Deus, Ele tem falado umas coisas meio doidas comigo. Eu tenho ouvido a voz de Deus esses dias e tenho ficado perturbado. Não perturbado de ficar, mas aflito minha alma. Porque tem pessoas que parece que Deus não fala mais. Tem pessoas que vivem de uma tal maneira que ela como se vivesse no mundo espiritual, no mundo natural. Ela faz o que todo mundo está fazendo, ela ouve o que todo mundo está ouvindo, ela até fala o que todo mundo está falando, como se não tivesse mais uma orientação dos céus. Queridos, se nós estamos ouvindo a voz de Deus, uma: ou não estamos obedecendo, ou não estamos ouvindo. Porque, querido, aquele que ouve a Deus e não obedece, grande é o preço na vida dele. Não tem um homem que Deus o orientou, que Deus o chamou para uma missão, e ele foi desobediente para que ele seja bem sucedido no final da vida dele. Pelo outro lado, não conheço uma pessoa na Bíblia que foi obediente à voz de Deus, que acabou a carreira dele destruído. Não tem uma pessoa na Bíblia que ouviu a voz de Deus, que obedeceu a voz de Deus, que morreu no deserto, que morreu debaixo do sofrimento, que foi vencido pelo maligno. Nós temos que estar atentos, queridos. Pastor, se eu não estou vencendo, se você não está conquistando, se você realmente não está vencendo, tem uma coisa errada. Uma: ou você está só esperando fogo para ouvir Deus, ou você está só esperando terremoto para ouvir Deus, ou você está só esperando que venha alguém ilustre para que Deus fale com você, ou Deus está falando com você já há um tempo e você está dizendo: não, pastor, mas eu não entendo assim não, eu não concordo desse jeito não, eu não acho que é assim não. E Deus está dizendo: faça, meu filho, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas para isso você tem que querer, e você tem que ouvir. Queridos, você vai trabalhar amanhã, ouça a voz de Deus, que é que Deus vai falar com você, para você fazer decorrer seu dia. Você vai trabalhar essa semana, fala para Deus: Deus, me dá uma orientação, me dá uma palavra, me diz como é que eu vou falar com as pessoas, me diz como é que eu vou me expressar diante das vidas que estão lá fora. Porque se você não tiver orientado por Deus, queridos, você vai tentar até fazer algo que aos seus olhos é bom, mas que Deus vai rejeitar. Se você não estiver ouvindo a voz de Deus, o mundo vai gritar no seu coração. Se você não estiver ouvindo a voz de Deus, o diabo vai berrar no seu ouvido. E quando você para de ouvir a voz de Deus, você para de obedecer a Deus, para de praticar a verdade de Deus, e o sofrimento começa a invadir a sua casa, assim como um terremoto. Para nós essa palavra fecharmos: não despreze a palavra mansa de Deus.
Não despreze a palavra suave de Deus. Não despreze quando você apenas ouvir um louvor e Deus falar contigo através daquele louvor. Ah, pastor, mas era um louvor. Querido, é Deus falando bem devagar. Porque tem pessoas que se Deus gritar, ela desmaia. Tem pessoas que se Deus gritar no ouvido dela, ela não aguenta. Então Deus fala devagar. Deus fala com calma. Mas independente da maneira que Deus fale, querido, você só vai ter êxito, sucesso, se você obedecer. Deus pode falar com você através do fogo. Se você não obedecer, vai mudar alguma coisa? Vai, igreja. Deus pode falar com você através do vulcão. Se você não obedecer, vai mudar alguma coisa? Deus pode falar através do vento, quebrando a rocha, desfazendo tudo. Mas se você não obedecer, não vai adiantar a voz de Deus para nada. É por isso, querido, que muitas das igrejas, algumas nem têm a voz de Deus, mas ainda tem alguns lugares santos que ainda tem, só que não é obedecida. E a igreja continua no pecado. E a igreja continua debaixo de jugo. A igreja continua sofrendo. Sabe por quê? Porque ouve a voz de Deus, mas quer esperar uma maneira especial, quer esperar um método diferente. Não, querido, a voz de Deus é para ser obedecida em nome de Jesus. O segredo, obedeça a voz de Deus, e Deus vai te levar para os céus. Você sabe que Elias nem morreu, não é? Elias não morreu, Elias foi levado direto para os céus. Sabe por quê? Que ouviu a voz de Deus. Quem quer ir para o céu aí? Fala o seu irmão, então ouça a voz de Deus em nome de Jesus. Pode aplaudir o nome do Senhor, que é digno de honra, de glória e toda aceitação.